Olá pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso curso preparatório para a OBMEP. Essa já é a nossa terceira aula e na aula de hoje nós vamos falar alguns conceitos básicos sobre geometria básica. Vamos falar de perímetro e área, ver qual é a diferença de cada um, unidade de medidas, figuras compostas e quadriláteros e triângulos. São noções básicas, vale a gente ressaltar que aqui nós vamos falar de noções básicas. É só uma abertura de cada conteúdo, mas fica o conselho, a motivação para você pegar o livro de matemática de sexto ano, de sétimo ano e estudar esses assuntos mais profundamente, porque não tem como a gente abordar de uma forma detalhada aqui nesse vídeo, porque não ficaria muito extenso. A gente aponta o caminho e aí cabe ao aluno se programar, tirar 1, 2 horas de estudo por dia para se preparar bem para a prova da segunda fase. Então, vamos dar início aos nossos estudos de hoje. Diferença entre perímetro e área. Muitas vezes o aluno ele vai confundir o que é o perímetro e o que é uma área de uma figura. O perímetro vai ser o que? A medida do contorno de uma figura plana. Imagine um cercado retangular. Você quer saber quanto você vai pegar de arame para cercar ou de bloco para murar aquele terreno? É todo o contorno da figura, né? Então, para mim saber qual é o valor do perímetro de uma figura, eu vou somar todos os lados. Se for de um quadrado, eu somo os quatro lados. Se fosse um triângulo, eu iria fazer o quê? Iria somar os três lados. Se fosse um hexágono, eu ia somar os seis lados. Então, a depender da figura, quantos lados possui, eu vou estar somando cada lado. Eu iria saber o perímetro, tá bom? Então, o perímetro vai ser o contorno de uma determinada forma geométrica. E eu tenho aí um exemplo, um quadrado de lado 5 centímetros. Então, se eu quero saber, eu vou pegar aqui P igual a 4 vezes 5. 4 por quê? 4 é a quantidade de lados que possui um quadrado, vezes 5 é o tamanho de cada lado que mostra aí na figura. E deu 20 centímetros. E você pode se perguntar, mas você falou que é a soma. E sim, é a soma, mas observe que no caso de um quadrado, eu posso estar somando 5 mais 5 mais 5 mais 5, que vai ser igual a 20. Mas então, como eu sei que um quadrado tem quatro lados iguais, é apenas multiplicar a quantidade de lados vezes a largura desse lado, o comprimento desse contorno, tá bom? Se fosse um triângulo, por exemplo, eu ia somar cada um dos lados. A não ser que fosse um triângulo de lados iguais, eu iria também fazer esse mesmo processo de multiplicar. No segundo exemplo, eu vou ter exatamente um triângulo com lados de 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Então, nesse caso, o perímetro vai ser o que? A soma de cada lado. Observe que aqui eu vou somar. Por quê? Porque cada lado tem um tamanho diferente. No primeiro exemplo, um quadrado, como todas são iguais, eu multipliquei. Mas nesse caso, eu vou estar somando, tá bom, pessoal? Então, 3 mais 4 mais 5 igual a 12. Então, esse é o perímetro desse triângulo, tá bom? Então, o perímetro vai ser o que? O contorno da minha figura geométrica. Já a área. A área vai ser o que? A área é a medida da superfície interna de uma figura plana. É como se fosse o espaço ocupado dentro daquela figura, enquanto o perímetro é o contorno dessa figura. Você está preocupado em saber o tamanho desse contorno. Na minha área, eu vou estar preocupado em saber o espaço, a superfície dentro desse contorno, dessa minha figura geométrica. E para a gente calcular cada uma figura geométrica, a sua área, vamos ter fórmulas específicas. Então, é um conselho que eu dou para vocês a procurar qual é a fórmula das principais figuras geométricas, triângulo, quadrado, retângulo, trapézio. Ficar procurando e memorizar, aprender como é que eu calculo a área dessas figuras, tá bom? Porque muitas vezes a OBMEP ela vai pedir e eu preciso saber qual é a medida, essa medida. Então, vou ter um exemplo de um quadrado. Então, quadrado de lado 5, né? Então, eu vou apenas pegar
que a área vai ser igual a L ao quadrado. Essa é a fórmula de saber a área de um quadrado. A área vai ser igual a quem? A L, que representa o lado ao quadrado. Então, eu vou só elevar ao quadrado o número que eu tiver lá do lado. Então, no caso 5, vai ficar o quê? A igual a 5 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Então, a área do meu quadrado é 25. Então, mais uma vez, fixando, essa talvez seja a forma mais fácil de a gente memorizar. A área de um quadrado é L ao quadrado, ou seja, L, o lado é elevado ao quadrado. Exemplo 2. Um retângulo de base 6 e altura 4. Então, qual é a área de um retângulo? Vai ser a base vezes a altura. Então, a base é 6 e a altura é 4. Então, a área vai ser igual a quem? A 6 vezes 4, que é igual a 24 centímetros. Tá bom, pessoal? E lembrando que a área sempre vai ser dada ao quadrado, tá bom? Tipo, 24 centímetros ao quadrado, 25 centímetros ao quadrado. Por quê? Porque é a área dessa figura. Tipo, o que eu estou falando é o quadrado vai ser a unidade de medida. Se é caso é centímetros, centímetros quadrados. Se for metros, metros quadrados. Se for quilômetros, quilômetros quadrados, tá bom? Essa unidade de medida, ela vai ser sempre dada ao quadrado. Então, seria 24 centímetros ao quadrado. No exemplo 1, 25 centímetros ao quadrado. Então, para a gente memorizar bem, o perímetro vai ser o quê? O contorno, ou seja, a borda, a cerca, a fita em volta. A área média a superfície, logo vai ser o piso que eu vou utilizar para mim colocar numa sala, a grama de um estádio, a tinta para pintar uma parede, tá bom? Então, o perímetro está ligado a contorno, a área está ligada à superfície. Unidade de medidas. É importante também você ter assim em memória as principais unidades de medidas. É mais comum no dia a dia a gente usar metros, centímetros, quilômetros, litros, gramas, quilos, que são diferentes unidades de medidas, né, que eu estou falando aqui, que são mais comuns. Mas é importante que eu venha a saber outras unidades de medida para me estar por dentro dessas unidades e facilitar na hora de responder uma questão e até o meu conhecimento do dia a dia. Então vamos ter aqui o primeiro, o comprimento. O comprimento vai medir o que? A distância entre dois pontos. Então a gente usa para medir tamanho de lado, altura, perímetros, tá certo? Então o comprimento é saber a distância entre duas cidades, ou então a distância entre uma parede e outra, a distância entre duas casas. Então eu tenho algumas unidades, eu tenho um quilômetro, eu tenho um metro, um centímetros, milímetros, entre outros. E aí eu vou ter algumas abreviações. Ponto importante de eu saber: cada passo para a direita multiplico por 10. Cada passo para a esquerda divido por 10. Isso é importante porque na hora de eu fazer a conversão, se eu quero transformar centímetros em metros, ou centímetros em milímetros, ou milímetros em quilômetro, eu tenho que saber essas unidades e esse passo para mim poder fazer essa transformação, porque é algo bastante cobrado, não só nas Olimpíadas, mas em muitas provas externas. Então, tenho um metro vai ser igual a quê? A 100 centímetros. Um quilômetro vai ser igual a quem? A 1000 metros. Então, eu preciso saber os valores específicos dessas unidades em determinada transformação que eu possa fazer. Área, né? Aí a gente usa a área para a gente fazer o quê? Medir superfícies de terrenos, de pisos, de quadros. E ela vai ser na ordem de quê? Do quadrado também. Quilômetros quadrados. Repara aqui que no comprimento eu uso só a minha unidade de medida, quilômetro, por exemplo. Aqui já vai ser quilômetro quadrado. Aqui já vai ser metro quadrado. Aqui vai ser centímetro quadrado. Então, quando eu falo em área, a minha unidade de medida vai vir ao quadrado. Por exemplo, 1 metro ao quadrado, eu vou ter aqui também 10.000 centímetros ao quadrado, 2 quilômetros ao quadrado. Então,
essa unidade de medida ela vai estar sendo utilizada sempre ao quadrado. O volume ele vai ser sempre dado ao cubo. Então, recapitulando, comprimido, a unidade vem normal. Quando é área, a unidade vem ao quadrado. Quando eu falo em volume, essa unidade vai vir ao cubo. Então, metros cúbicos, quilômetros cúbicos, litros cúbicos, então será dado ao cubo, tá bom? Então, isso para medir, por exemplo, espaços ocupados em caixas, garrafas, piscinas, né? Então, se eu quero saber quantos litros de água cabe em uma piscina, ela vai ser dada em quê? Em metros cúbicos, em litros cúbicos, a depender da unidade que eu queira utilizar. E a massa a gente vai utilizar o quilo, a grama, a tonelada, enfim. Então é para a gente saber o peso, a massa de determinada matéria. Quando a gente vai comprar o arroz, quando a gente quer se pesar, saber o quanto a gente pesa objetos, então a gente vai usar a massa, o peso, né? Então essas são as nossas principais unidades de medidas para calcular seja comprimento, seja área, seja volume, seja peso, ou seja massa. Então, é importante a gente estar memorizando isso, aprendendo na verdade, para quando cair em uma prova externa, como é o caso das Olimpíadas, a gente saber resolver e não ficar aquele branco. Unidade de medidas novamente, né? Então eu vou ter aqui relações importantes que a OBMEP adora cobrar. 1 metro vai ser igual a quem? A 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros ao quadrado. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, que é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. 1 litro é igual a 1000 mililitros, que é igual a 1000 centímetros cúbicos. Ali era uma unidade de medida muito convencional que a gente usa dia a dia. Figuras compostas são formadas por mais de uma figura simples. Por exemplo, se eu quero falar em um retângulo e um triângulo, por exemplo, então ou então um quadrado e um triângulo, um círculo e um quadrado, eu vou ter duas figuras ou mais, e eu vou trabalhar cada uma delas separadamente e depois fazer a sua junção. Então, o que a gente vai fazer para resolver são estratégias, dividir em figuras simples, ou seja, se eu tenho um retângulo e um triângulo junto, eu vou dividir, pegar só o retângulo e só o triângulo para me trabalhar separadamente, depois eu junto novamente. Então, eu vou calcular essa área específica de uma só vez e depois somo ou subtraio conforme for a minha questão. Um exemplo típico que as Olimpíadas pedem, por exemplo, um terreno tem forma de um retângulo, ou seja, 10 metros por 6 metros, com um triângulo em cima de uma base 10 metros e altura 4 metros. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu pego a área do retângulo. Então, qual é a área do retângulo? Eu vou pegar a base vezes a altura 10 vezes 6, 60. Então, a minha unidade vai ser ao quadrado. Por quê? Porque a área é 60 metros quadrados. A área de um triângulo vai ser calculado como? Eu vou multiplicar a base e a altura dividir por 2. Então, 10 vezes 4 é 40 dividido por 2, 20. Então, fica 20 metros ao quadrado. E, por fim, essa área total eu vou somar as minhas duas áreas. Então, eu trabalhei cada área específica separada e agora eu vou somar as duas áreas. Então, 60 mais 20 igual a 80 metros quadrados. Então, isso é um exemplo típico que as Olimpíadas gostam de cobrar, trabalhar figuras compostas, duas figuras dentro de uma mesma questão. Aí, aluno, como é que eu resolvo? Se você calcular de uma e de outra, pronto. Calculo uma, depois faço o cálculo da outra para facilitar a resolução e depois somo, subtraio ou multiplico conforme for a necessidade da minha questão. Lados são um quadrado, ou seja, lados iguais e ângulos retos. Retângulo, lados opostos iguais e ângulos retos. Paralelogramo,
lados opostos, paralelos e iguais. Como é calcular a área? A área vai ser base vezes altura. Trapézio tem dois lados paralelos. Então, a área vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Losango, lados iguais. Então, vou pegar que a área vai ser igual a quê? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, aqui eu tenho um exemplo de quadriláteros e como calcular as suas áreas. Triângulos, né? Então nós vamos ter aqui o triângulo, é uma figura geométrica muito importante, muito utilizada e que a gente precisa ter um conhecimento apropriado sobre ele, sobre a sua classificação. Esse é um classificado de vários modos. Então, eu vou ter o que? Eu vou ter um triângulo equilátero quando tem seus três lados são iguais. Eu vou ter um triângulo isósceles quando seus dois lados, apenas dois lados são iguais e um diferente. Um triângulo escaleno se os seus três lados for diferente. Classificação pelo ângulo, octângulo, quando todos os seus ângulos são menor do que 90. Retângulo, quando um ângulo é de 90 graus. E obtusângulo, quando um desses ângulos vai ser maior que 90 graus. Então, eu posso classificar o triângulo dessas duas formas, pelos tamanhos dos seus lados, se são iguais ou diferentes, e também pela medida de seus ângulos. Mas é importante lembrar de que a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180. E para mim calcular a sua área de um triângulo vai ser igual a quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, o triângulo é uma figura bastante importante que cai muito nas Olimpíadas e em provas externas, e eu tenho que saber como classificá-lo e como trabalhar a sua área e ter noção também da medida de seus ângulos. E aqui, pessoal, para a gente finalizar, né, para não se estender tanto, vamos resolver uma questão aqui do nível 2 de uma prova anterior ao MEMEP. O que a questão diz? Mariana tem um jogo de 15 pinos, sendo 5 pretos, 5 brancos e 5 cinzas. Pinos da mesma cor vale o mesmo número de pontos. A pontuação obtida em cada jogada é a soma dos pontos correspondente aos pinos derrubados. Em uma jogada, Mariana fez 10 pontos ao derrubar 2 pinos pretos. Em outra jogada, ela fez 12 pontos ao derrubar um pino preto e um branco. Numa terceira jogada, Mariana fez 55 pontos ao derrubar 3 pinos pretos, um branco e 3 cinzas. Então, pergunta letra A: quantos pontos vale cada pino preto? Observe aí que eu tenho a questão, né? Existe todo o anunciado da questão, mas ele quer saber na letra A quanto vale cada pino preto. Então, vamos observar uma característica, né? Que na primeira jogada ela derrubou 2 pinos pretos e fez 10 pontos. Vamos à solução. Vamos observar. Ora, como 2 pinos pretos vale 10 pontos, e eu sei que cada pino da mesma cor tem o mesmo valor, então eu posso concluir o quê? Que cada pino preto vale 10 dividido por 2, ou seja, cada pino preto vale 5 pontos. Então, observe que é uma questão bem simples de resolver, que tem um enunciado grande, que muitas vezes pode fazer que a gente se perda, mas é uma questão simples de se calcular. Então, só peguei, dividi e pronto. Então, simples, tá bom? Então, pessoal, estude esse conteúdo, se aprofunde em livros, em outros vídeos e se aprimore para fazer bem essa questão, tá? Que possa cair alguma questão desse assunto na prova. Então, até a próxima.